Saudações, povo de Deus. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Este é o canal Semeando a Palavra. Mais uma vez eu te convido, não deixe de compartilhar esta mensagem, não deixe de também deixar a sua opinião, deixar ali o seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito, que é muito importante, e não deixe de colocar o seu like. O seu like também vai fazer com que a gente possa crescer dentro dessa plataforma. Nós vamos aí uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor e eu queria convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. Livro do evangelista Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim a Palavra do Senhor. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar a seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa das tradições de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das tradições. Hoje muitas pessoas, infelizmente, elas tentam viver uma vida espiritual, mas focado muito naquelas tradições, coisas que eles aprenderam na família. Sabe, tem pessoas, por exemplo, eu não quero aqui de forma nenhuma falar sobre nenhuma pessoa, nenhuma família nossa, que sejam de tradições católicas, por exemplo. Mas, por exemplo, a minha esposa vem de famílias de tradições católicas. E muitas vezes eles não querem ouvir aquilo que a palavra diz. Por quê? Porque eles aprenderam no passado pessoas que eles tinham como pessoas de extremo respeito para eles. Tipo assim, não, porque o meu avô ensinou assim, o meu pai aprendeu com ele e ensinou para mim também. Então o que eles falaram para mim é o que basta. As pessoas, por causa dessas tradições de família, tradições religiosas que vêm de muitos anos atrás, as pessoas não param para ouvir o que a palavra de Deus nos diz. E a gente vê Jesus aqui nessa passagem, ele conversando com os escribas, que eram pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Eram homens que eram, vamos dizer assim, eles eram prendados nessa questão que envolve a palavra de Deus. Porém, eles preferiam dar valor às tradições. Quando a gente fala em tradição, a gente, de alguma forma, nós estamos tentando respeitar aquilo que uma pessoa, talvez da nossa família, falou, e a gente vai, por causa disso, contra a palavra de Deus. Aí nós lembramos lá no livro de Atos que fala sobre os bereanos. Os bereanos eram pessoas que ouviram Paulo e lá num determinado momento eles diziam assim: olha, agora você aguarda, porque nós vamos confirmar isso que você está nos dizendo. Ou seja, as pessoas elas iam ver o que as escrituras diziam sobre aquele assunto. Porque às vezes não adianta somente a gente ouvir aquele que está ministrando uma palavra, tem que se confrontar com aquilo que ele está falando na Bíblia. Por quê? Porque qualquer pessoa que sobe no púlpito para ministrar a palavra, qualquer pessoa que aborda alguém num evangelismo para falar do amor de Cristo,
Talvez aquelas pessoas vão estar falando de algo e que talvez não estejam em acordo com a palavra. Por quê? Porque aquelas pessoas querem enganar? Não, nós somos falhos. Eu não tenho, por ser pastor, não me dá o direito de dizer que eu tenho todo o conhecimento, porque eu não tenho. Nenhuma pessoa, por mais estudiosa que ela seja da palavra de Deus, ela não está livre de cometer enganos. Então nós precisamos olhar para isso. As tradições que nós aprendemos na nossa família, elas não têm que ser seguidas se elas estiverem fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós temos que seguir a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e temos algum tipo de situação que nós ficamos em dúvida, vamos pesquisar. A revolução pentecostal, não é a revolução pentecostal, aquela revolução que aconteceu lá com Martinho Lutero em 1500 e eu não vou lembrar exatamente, 1500 alguma coisa, começou por quê? Porque Martinho Lutero viu algo que estava escrito na palavra de Deus e aquilo despertou nele uma curiosidade. Por que eu fui ensinado dessa forma, mas eu li na palavra de Deus algo que é diferente daquilo que eu aprendi? Então a gente precisa ir buscar. Se Martinho Lutero não tivesse essa disposição de buscar a verdade, ele com certeza não teria mudado nada. Ele era um homem muito inteligente e nós sabemos que dentro das religiões, dos ministérios, tem muita gente inteligente, gente capacitada por Deus. Precisa que essas pessoas abram a mente e o coração para elas entenderem melhor. Se nós ficarmos focados naquilo que são tradições na nossa vida, na nossa família, no nosso país, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela nos ensina. Quando nós olhamos lá no livro de João, capítulo 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira e por isso Ele deu o seu próprio Filho em favor do pecado das pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As nossas tradições de família, nem sempre elas ensinam isso. As nossas tradições de família, por causa dos ensinamentos que os nossos avós receberam e foram passando adiante, muitas das nossas tradições estão firmadas naquilo. Então são firmadas muitas vezes em culto a outro que não é Jesus. Eu sempre ensino para as pessoas que eu converso, que as pessoas perguntam, mas para qual igreja eu devo ir? Vá para uma igreja em que a palavra de Deus, ela é o centro do ensinamento e Jesus é o centro de tudo. Quando Deus enviou o seu próprio Filho para morrer pelas nossas vidas, já foi determinado isso. Então, não adianta agora eu ficar preso em tradições. Mas espera um pouquinho, a minha avó acreditava em outra coisa. São tradições de família, são pessoas que talvez no passado se deixaram levar por alguns ensinos e não foram procurar a verdade que está escrito na palavra de Deus. Quando nós olhamos a família da minha esposa, por exemplo, tem muitas pessoas ainda, tem pessoas que são focados ainda naquilo que a família ensinou. Certa feita, um dos meus cunhados, conversando com uma das suas irmãs, ele trouxe algumas anotações que ele estava ensinando para ela, falando, daquelas coisas que ele aprendeu depois que ele se converteu, quando ele começou a caminhar com Jesus, aquilo que ele aprendeu, o quanto ele foi abençoado por causa de tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele tentando falar para a minha cunhada, que aquilo que os pais, que a mãe principalmente ensinou, nós temos que olhar, vamos olhar na Bíblia, o que está ensinando, o que está escrito. Vamos olhar e vamos ver que, olha, tem muitas coisas. A nossa mãe era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica, mas ela era presa em algumas tradições que não dá para a gente ficar acreditando que aquilo ali é a única verdade que existe e tal. Eu sei que depois dele gastar uma meia hora de conversa com ela, ela virou para ele e falou, mas ela é a nossa mãe, a gente não pode deixar de respeitar. Olha onde a pessoa vai. Ela acredita porque a sua mãe falou alguma coisa, aquilo é verdade absoluta. Porque o seu avô falou e ensinou a sua mãe e chegou nela, aquilo é verdade absoluta. Jesus fala em determinada passagem da palavra do Senhor, que ele disse que ele não veio para trazer união, mas divisão.
E muitas pessoas talvez não entendam muito aquilo ali quando ele fala aquilo, quando ele diz sobre essa questão dele trazer essa desunião, trazer essa divisão. É por quê? Porque justamente ele vai vir contra essas questões que são tradições, sabe? Talvez a pessoa pertence a uma família, que a família aprendeu, ensinou seus filhos, que eles têm que ser daquela maneira, têm que respeitar aquilo que o sacerdote lá do catolicismo fala. E eles aprendem aquilo e eles não vão consultar o que está escrito na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. E aí eles ensinam aos seus filhos aquilo, os seus filhos muitas vezes entendem que aquilo ali precisa ser analisado. Aí é onde vai haver divisão. Porque quando os filhos, se forem pessoas que estão com a mente e o coração aberto para aprender a verdade, as pessoas vão olhar e vão ver, peraí, aquilo que a minha mãe está falando, que ela aprendeu lá com o meu avô, não está correto. A palavra de Deus diz outra coisa. Aí começa um confronto. A minha finada sogra era uma pessoa excelente, era uma pessoa muito boa, mas ela tinha esse problema. E ela não aceitava de forma nenhuma que os seus filhos seguissem uma outra linha de fé que não fosse a dela, porque ela acreditava que a linha de fé que ela seguia era única, não tem outra. Mas a palavra de Deus, ela diz pra gente lá no livro de João 8:36, acho que é 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos buscar por esta verdade, que é a verdade que está nas escrituras sagradas, que é a verdade que está na palavra de Deus. João 8:32, eu vou voltar de novo nessa palavra para mim não falar bobagem. João 8:32 não, 8:36. João 8:36. Ah, meu Deus, está difícil de achar aqui. Vou encontrar já, peraí. João 8:36. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 8:32. João 8:32 diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então, deixa eu cobrir a minha confusão, porque às vezes a gente, não é porque a gente está com a Bíblia na mão todo dia que a gente vai ter sempre a coisa certa. Às vezes na mente vem algumas coisas que acabam tirando a gente daquilo que a gente estava pensando. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus fala no livro de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso João 8:36 diz: se Cristo verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Então a verdade é Jesus. Não existe uma verdade absoluta fora dele. A gente ouve muitas vezes as pessoas trazendo muito tipo de informação. Uma vez uma pessoa que era do islamismo estava tentando me convencer que o islamismo é a única verdade. Então as pessoas muitas vezes elas acreditam fielmente numa coisa, mas elas não analisam. Então nós precisamos aprender a analisar como os bereanos analisavam. Os bereanos, eles iam nas escrituras para comprovar aquilo que falaram para ele. Isso é importante a gente fazer. Eu não posso simplesmente achar que a minha verdade é absoluta. Primeiro porque eu não sou conhecedor de tudo. Eu preciso consultar aqui, as escrituras. E quando eu consulto as escrituras, tem outra situação. Será que eu estou compreendendo como a palavra tem que ser? Então nós temos que conhecer a revelação da palavra de Deus. E isso você só vai ter no caminhar com Ele. Você não vai receber a revelação da palavra quando você lê a primeira vez. Quando você lê várias vezes, aí aquilo vai abrindo uma luz na tua mente. Então, vão apagando com certeza as tradições que as nossas famílias nos passaram. Então pensa nisso aí, meus queridos. Você que está nos ouvindo, você que está me assistindo, pensa. Talvez você venha de uma família que tem raízes em outro tipo de religião, que não seja o evangelho, o cristianismo.
Talvez você venha de uma outra linha de fé que a sua família informou para você e você acredita que aquilo é a única verdade. Vá analisar, seja como os bereanos, vá pesquisar se aquilo é verdade. Se Martinho Lutero acreditasse naquilo que ele havia aprendido no passado, as tradições das suas famílias, se você lê a biografia de Martinho Lutero, você vai ver que a mãe deles ensinou que eles tinham que esmolar nas ruas para receber alguma coisa de bênção de Deus. Se você lê ali nas escrituras, na biografia dele, ele fala sobre isso. Mas um dia, quando ele acabou se tornando um candidato ao sacerdócio, que ele foi para um convento, para um mosteiro lá dos padres franciscanos, ele começou a estudar a Bíblia, e um dia ele leu na Bíblia: o justo viverá pela fé. Ele falou: peraí, tem alguma coisa diferente do que eu aprendi. Aí esse homem começou a estudar a palavra de Deus, ele começou a ler, tanto que ele se tornou alguém que ele acabou combatendo o próprio clero com as suas teses. Ele foi para cima dizendo: peraí, vocês estão ensinando errado, isso não está certo. Eu sei que mesmo assim muitas pessoas continuaram acreditando que aquilo que eles eram ensinados estava certo e não tinha nenhum problema. A minha esposa, que veio de uma linhagem católica, algumas vezes ela questionou na igreja onde ela congregava, uma igreja católica perto da nossa casa. E o próprio padre da igreja falou para ela: isso não é contigo, você não tem que analisar essas coisas. Ou seja, tirando a pessoa do foco. Se a pessoa tem o desejo de aprender, de conhecer, tem que ser ensinado. Infelizmente, a gente sabe que não funciona desse jeito na cabeça de alguns. Então, por isso Deus levantou homens como levantou Martinho Lutero. Deus levantou homens como levantou John Hus. John Hus foi morto na fogueira da Inquisição 100 anos antes de Martinho Lutero nascer. Olha que batalha que não havia. Quando ele foi levado para ser queimado em praça pública, ele olhou para aqueles homens que o estavam levando e citou a seguinte frase: hoje vocês podem matar o ganso, mas em 100 anos Deus suscitará um cisne que vocês não vão matar. Quando ele foi colocado na fogueira e foi iniciado a queimação, ele começou a cantar louvor. Ele estava cantando louvores, e para que a coisa se torne ainda mais séria, esse homem chamado John Hus, ele era um padre da Bavária, lá na Alemanha. Então ele era alguém que dentro do clero romano, ele foi contra os ensinamentos. Por quê? Porque ele conheceu a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele foi livre. Quando você conhece a verdade, querido, você vai ser livre de todas as coisas, não somente da questão religiosa, mas você vai ser livre de muito mais coisas. Você vai ser livre, talvez, dos vícios, se você tem algum, porque a verdade vai mostrar para você que o caminho que você está seguindo está errado. Se você for uma pessoa que realmente conhecer a verdade, você vai se libertar, por exemplo, de qualquer envolvimento que você tenha com coisas ilícitas, com corrupção. Se você conhecer a verdade, você é um homem que tem uma família, você vive do lado de uma mulher, tem filhos com ela e você não é casado, você vai entender que, opa, eu preciso fechar essa brecha. Isso tudo é por causa da liberdade que você tem quando você conhece a palavra de Deus. Se você se manter ali na sua obscuridade, nas trevas, você nunca vai entender isso. Eu sei de pessoas, por exemplo, que isso aconteceu até mesmo comigo. Quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu procurei pessoas que eu entendi que eu tinha magoado para pedir perdão. Não era a pessoa não estava com raiva de mim, mas eu entendi que em determinado momento eu fiz alguma coisa que não foi bom para aquela pessoa. E mesmo ela não estando dando a mínima para isso, eu fui pedir perdão. Por quê?
Porque você conhece a verdade. A verdade desperta em você algo diferente. A verdade desperta em você um espírito novo, um espírito renovado. Então você não vai aceitar permanecer como estava. Se você estava vivendo ao lado de uma mulher, tem filhos com ela e solteiro, você vai querer casar. Se você pertencia, por exemplo, a um grupo de pessoas que fazia qualquer tipo de coisa ilícita, você vai deixar de fazer. Se você é do tipo de pessoas que tinha algum tipo de vício, você vai abandonar aquele vício. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia, isso às vezes é difícil. Mas você vai ter no seu coração esse desejo. E o desejo é a principal coisa, é você querer. O teu desejo de mudança é o que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então lembre-se, tradições que você carrega, que vem da tua família, que vem lá dos teus antepassados, analise. Eu não estou aqui querendo criar problema para ninguém, eu não estou dizendo aqui que você tem que a partir daqui virar um soldado combatente aí da tua família, não. Mas analise todas as coisas e coloque aquilo ali de uma forma correta, com muito amor, explique para a sua família, explique. Como eu vi o meu cunhado falando com a minha cunhada, não adiantou muito, porque ela não quis saber, ela preferiu continuar focada na tradição de família ensinada pela mãe. Mas o meu cunhado falou com ela de uma forma muito amorosa, não foi acusando, não foi apontando o dedo. Então é dessa forma que nós temos que fazer. Quando saímos aí para um evangelismo que nós vamos entregar na mão de alguém, a pessoa diz totalmente ao contrário daquilo que nós estamos ensinando para ela, nós não temos que brigar, nós não temos que, querer enfrentar a pessoa, não. Aceitamos numa boa, falamos para ela, mas leia pelo menos a palavra de Deus. Procure ver se você encontra alguma coisa diferente daquilo que você já conhece, e com certeza a palavra vai te mostrar. Isso é muito, muito importante a gente compreender. Então lembre-se, as tradições que nós temos de família, não estou dizendo que a gente vai abandonar nossa família, não, nossa família é sagrada, nossa família é bênção, mas nós precisamos analisar, porque a Bíblia é bem clara, quando Jesus fala que aquele que não largar pai e mãe por causa dele não é digno dele. Nós não temos que abandonar a família, é largar as tradições, é largar os ensinamentos que, se você aprender na Bíblia que é diferente, você não tem que continuar fazendo aquilo, tudo isso. Eu não estou dizendo que a gente vai abandonar ninguém, nós não temos que abandonar. Às vezes tem pessoas que os pais são pessoas totalmente difíceis de você lidar com elas, e as pessoas às vezes abandonam por causa disso. Não é isso. Não temos que abandonar, temos que amar e respeitar os nossos pais, como diz na própria palavra: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Eu tenho comigo, vou falar de mim agora, meu pai e minha mãe, eu tenho absoluta certeza, eu não preciso que ninguém tente me convencer disso, e ninguém me convence do contrário. Meus pais, quando desceram à sepultura, eles não tinham nada de mágoa contra mim. Muito pelo contrário, eu sempre procurei ser um filho exemplar. Eu nunca levantei a minha voz contra os meus pais. Houvemos momentos de discussão amigável, de eu não concordar com essa ou com aquela posição, e eu colocar a minha, mas isso não é falta de respeito. E eu sempre respeitei os meus pais extremamente. Eu tenho absoluta convicção de que meus pais desceram, o seu corpo desceu à sepultura, o seu espírito voltou para Deus, que é o lugar deles, mas mágoa minha eles não levaram. E eu peço a todos vocês que estão me assistindo, se você tem alguma coisa contra alguém, não precisa nem que seja seus pais, se você tem alguma coisa contra alguém, converse, peça perdão. Isso não é feio, isso não é errado, é a melhor coisa que você vai fazer. As tradições muitas vezes nos levam a nos deixar muitas vezes blindados contra isso. Muitas vezes a pessoa não aceita, eu não perdoo aquela pessoa, e isso é uma blindagem que as tradições fazem. Então não faça isso na sua vida. Traga, faça o teu melhor diante de Deus. Veja as tradições que você tem de família, se são tradições que é para você seguir. Quer ver uma tradição gostosa? Nos reunirmos com nossos mães, sempre no segundo domingo de maio. Eu não abro mão disso. Por exemplo, eu não tenho mais a minha mãe, mas tem pessoas que fazem isso.
Não abro mão de estar com a minha mãe. Se torna uma tradição de família, uma tradição gostosa, que é uma tradição que não vai trazer nenhuma consequência espiritual para ninguém. A mesma coisa o Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, não, eu não vou para lugar nenhum, eu estou junto com a minha família. A nossa família se reúne nesse dia, é lá que eu quero estar. É uma tradição, amém. Isso é uma tradição gostosa, saudável. Mas tradições que mudam a nossa vida espiritual, isso tem que ser mudado. Isso nós temos que combater, nós temos que mudar. Eu não posso permitir que essas coisas venham tirar a minha fé, venham dirigir a minha fé numa direção errada. Tudo isso aí a gente tem que ver. Queridos, eu não estou aqui de forma nenhuma para criar nenhum tipo de situação constrangedora para ninguém. Mas eu peço para você, analise as tradições que tem na sua família. Foque-se naquela que realmente é valiosa. Estar junto com a família nos dias de aniversários, nos dias de Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, até mesmo o Dia das Crianças, reunir netos, sobrinhos, pai, mãe, avós, é muito gostoso isso. Que se torne isso uma tradição. Agora faça, quer uma tradição maravilhosa? Estejam toda a sua família na igreja, nos cultos, adorando ao Senhor, adorando aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não abra mão disso. Amém? Espero que essa palavra possa ajudar você a você refletir sobre coisas que você talvez precise mudar. Eu quero orar com você nesse momento e depois nós vamos fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esta rica oportunidade de estar ministrando para esse povo lindo, maravilhoso. Talvez aqueles que não conhecem a tua palavra que possam ouvir e que através desta palavra possa haver uma mudança, possa haver reflexão. Eu não estou aqui, Senhor, para falar contra as tradições de família, mas tem tradições que precisam ser revistas, tem tradições que não estão dentro da palavra de Deus e precisam ser, talvez, tiradas da nossa vida. Que nós possamos juntos, como família, seguirmos, fazer a tua vontade em todo o tempo. Que o poder do Senhor seja derramado no nosso meio, nas nossas famílias, e que tudo isso seja para a glória do teu nome. Obrigado, papai. Que o nome do Senhor seja sempre louvado através das nossas vidas e tudo seja para a glória do teu nome. Eu te peço neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter ficado comigo até agora. Não esquece mais uma vez, manda essa mensagem para todos que você conhece. Deixa o seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito, você vai estar nos ajudando a semear a palavra de Deus. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.